Shalom, shalom. Hoje é dia 9 de fevereiro do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 8 do mês Adar 1 do ano 5782. Estamos aí com 156 dias do nosso ano judaico. E nós estamos aqui em uma lição a cada dia com o nosso rabino Hafetz Chaim sobre Shemirat Halashon, que é guardar a língua. E dentro desse preceito que o nosso rabino traz para nós, é cada vez importante nós estarmos aí focando que realmente guardar a língua continua sendo o melhor remédio para que nós possamos ter bênçãos espirituais, físicas, materiais e financeiras, porque tudo está conectado à palavra. Porque o poder da palavra é para o bem ou para o mal, é de forma positiva ou negativa. E dentro desse mesmo contexto, o poder da palavra está para nós, para bênçãos e maldições, para sermos prósperos ou não. Então, por isso, Shemirat Halashon, guardar a língua, continua sendo de fato o melhor remédio. Então, por isso, o nosso rabino traz para nós no dia de hoje a lição de nome Páginas Manchadas. Vamos ver o que nos relata sobre isso? Os nossos sábios ensinam que quando uma pessoa chega no outro mundo, todos os seus atos e palavras lhe são mostrados e ela é julgada de acordo com isso. Então, dessa forma aqui, vamos imaginar que a pessoa que estuda, na sua vida toda, ela estuda a Torá, cada dia da sua vida. Então, ela antecipa que após a sua morte, os milhares de páginas que estudou serão apresentadas no tribunal divino e lhe trarão grandes recompensas. Aqui o que o rabino Hafetz Chaim quer dizer é o seguinte: ao estudarmos realmente a Torá, nós compreendemos que quando chegarmos no dia da prestação de contas após a morte, então, como tudo aquilo que nós fazemos e falamos é escrito em livros, então o livro será aberto e as páginas estarão ali sendo reveladas naquele momento diante da pessoa. Então essas páginas reveladas é exatamente a sua vida. Então é nesse sentido que a sabedoria judaica traz para nós essa questão sobre a prestação de contas após a morte, quando vamos diante do soberano. Então, no tribunal divino lhe serão apresentados então realmente o seu livro, ou os seus livros, e então as páginas serão abertas. Porém, ao chegar o momento de as páginas serem contadas, a pessoa vai descobrir com grande espanto que cada página que está envolvida a Ruach Hatumá. Ruach Hatumá, que significa o quê? Espírito de impureza, que resultou de sua desconsideração das proibições contra falar e aceitar Lashon Hará, a língua má, a fofoca, a maledicência, coisas negativas e etc. Então, até aqui o que o nosso rabino está dizendo é que no momento da prestação de contas os livros são abertos e conforme o seu livro, a sua história, ela começa a ser folheada, então percebe-se que em cada página há realmente Ruach Hatumá. Ruach Hatumá, que é o quê? Espírito de impureza, que resultou do quê? A sua desconsideração em levar a sério a não se associar com Lashon Hará, a língua má, a fofoca, a maledicência e etc, e etc.
Quão grande será então a sua angústia quando perceber que o seu descuido nessa área crucial lhe custou a perda insubstituível de uma riqueza ganha às custas de tanto recurso. Ou seja, até aqui nós temos o quê? A sabedoria judaica nos mostra que uma pessoa que na vida toda ela ficou estudando o Torá, mas ela não se cuidou do Lashon Hará. Ela estudou a Torá a sua vida toda. E estudar a Torá realmente adquire grandes tesouros. É uma preciosidade sem fim. Mas a pessoa descuidou-se do Lashon Hará. Ela se associou com os fofoqueiros, ela gostava de falar e ouvir fofocas, falar mal dos outros, etc, e etc. Ao mesmo tempo em que ela estudava a palavra divina, e ela acreditando que está acrescentando ricos tesouros para a eternidade. Só que chegou o momento da prestação de contas e o seu livro de vida foi aberto. Então, quando ela percebe, as páginas do seu livro estão cheias de Ruach Hatumá, espírito de impureza. Dentro desse escopo aqui, o nosso rabino ele traz para nós, né, uma ilustração em que um vendedor chegou até a casa da pessoa e mostrou para ele alguns volumes de livros, né, de uma coleção de livros, né, em que nas capas, né, as capas dos livros, né, estavam muito bonitas e ela era enfeitada com ouro. Então, o nome do livro, a identificação do livro, né, a moldura do livro, era tudo em ouro, muito bonito, capas maravilhosas e ainda por cima ilustrada com ouro. E o vendedor disse para ele, ó, essa é a coleção, o preço é X. E o comprador, ele ficou tão assim fascinado pelas capas, né, da coleção e não questionou nada. Pagou o preço, né, não abriu os livros, não conferiu nada, só foi pela capa. E o vendedor simplesmente recebeu o seu dinheiro, virou as costas, foi embora e nunca mais foi visto. Então ele entra dentro da sua casa com a sua coleção de livros, e aí então ele vai, né, fica admirando ali por alguns instantes as capas dos volumes e vê que realmente é algo muito lindo. Então ele pega o primeiro volume e vai abrir. E a hora que ele abre, ele percebe que as páginas estavam manchadas, mal preservadas e mal dava para ler, porque elas estavam manchadas, eram páginas manchadas. E aí ele folheou rapidamente o volume 1 e viu que tudo estava manchado e praticamente a leitura do que estava escrito estava comprometido, porque não dava para ler completamente. E todas as páginas assim estavam. E ele pegou os outros volumes, olhou a mesma situação. E aí ele ficou muito irado consigo mesmo. Por quê? Porque ele foi pela capa e não olhou o conteúdo. Não se preocupou com o conteúdo daqueles volumes. E aí quando ele descobriu era tarde demais. Ele já tinha pago e a capa não significava absolutamente nada. Por quê? Porque o conteúdo, com as suas páginas manchadas, comprometeu o conhecimento do que estava escrito. Então, dentro desse mesmo aspecto, né, o nosso rabino Hafetz Haim, ele fala que o comprador que ficou horrorizado quando descobriu as páginas manchadas, né, estavam ali comprometidas com as suas fuligens, né, suas manchas e etc e tal, e ele ficou grandemente aborrecido consigo mesmo, né? O mesmo acontece com o fofoqueiro habitual,
Apesar de estudar toda a palavra divina, é a capa linda, dourada, em ouro. Fica lindo o seu volume, ou seja, a sua vida, estudando Torá, a palavra divina. Então, a capa parece que é algo maravilhoso, né? Porém, várias vezes no final das contas, ele não contará com nada na hora do seu julgamento. Por quê? Porque as páginas estão manchadas, as páginas estão cheias de Ruach Hatumá, que é espírito de impureza. Por quê? Porque ele é um fofoqueiro habitual. Ele não corrigiu o Lashon Hará. Então ele continuou, apesar de ler, ouvir e estudar a palavra divina, ele não corrigiu-se. Ele continuou sendo um fofoqueiro habitual. E isto é uma impureza e isto é repulsivo. O homem sábio considera as ramificações dos seus atos e age de acordo. Portanto, quando uma pessoa se esforça para viver de acordo com aquilo que está escrito, o começo da sabedoria é adquirir sabedoria. Ele deve esforçar-se também para cumprir o versículo que é associado a esse, onde diz: o começo da sabedoria é o temor a Deus. Essa abordagem é a chave para uma vida boa em ambos os mundos, aqui e no mundo vindouro, o Olam Rabá, a vida eterna. O estudo da Torá, complementado pelo temor genuíno a Deus, é extremamente amado por Hashem. Então, quando a pessoa ela parte desse princípio, o começo da sabedoria é o temor a Deus, e ele foge realmente do Lashon Hará, a língua má, fofoca e companhia limitada, e ele associa-se não somente ao estudo da palavra divina, mas ele se associa também ao temor genuíno a Deus. E ele fazendo isso, ele é extremamente amado pelo soberano. E então, como diz os sábios, quando chegar o momento da prestação de contas, a capa não será somente a capa linda, bonita, mas o seu conteúdo será muito mais ainda maravilhoso. Por quê? Porque ele fugiu do Lashon Hará. Ele não se associou com os fofoqueiros, com aqueles que falam coisas negativas, as palavras recheadas, de inveja, ciúmes, contendas, raiva, ódio. Ele simplesmente não se assenta na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo de número 1. Então, por isso, faça de tudo para que as páginas da tua vida não sejam manchadas, mas que também a capa esteja de acordo com o conteúdo da sua vida. Por isso, o temor, a sabedoria, o começo da sabedoria é o temor a Deus. Faça isso e serás grandemente abençoado. Shalom, shalom. Seja forte, seja luz. Até amanhã.